seja R o triângulo no plano OXY de vértices. Aqui ele deu 3 vértices. E considerando esse sólido aqui, o sólido formado pelos pontos x, y, z de R3, de tal forma que o x, y está nesse triângulo e o z está compreendido entre 0 e essa função aqui, seno x, cosseno y. Então isso aqui você resolve por integral dupla, né? E uma integral dupla fácil, porque as variáveis estão separadas aqui. A gente pode desmembrar isso aqui em 2 integrais simples. Então, vamos primeiro desenhar essa região R aqui. Olhando aqui o plano XY, nós vamos ter a região R é um triângulo no plano OXY que tem esses vértices aqui. 0, 0, π, 0, aqui. π0 e 0π sobre 2, aqui, 0π sobre 2. Então, esse tal triângulo R é essa região aqui. Então, essa região R é o interior desse triângulo aqui, que tem esses 3 vértices. Agora, ele quer o volume desse sólido que está compreendido entre 0 e o valor da função. Então, vamos fazer um esboço disso aqui, tridimensional. E aqui nós temos os 3 vértices desse triângulo. Essa tal região está compreendida aqui. Tá, e como é que é o estilo do gráfico dessa função, hein? Olha só, essa função é isso aqui. Seno x, cosseno y. Essa função f de x, y é seno x, cosseno y. Então, olha só, como essas variáveis aqui estão separadas, o que vai acontecer? Quando a gente tiver um determinado valor de x seria ao longo de uma reta aqui perpendicular ao eixo x, né? Determinado valor de x, você vai ter os valores de z dependendo apenas disso aqui, do cosseno de y, sendo fixo para aquele x. Por exemplo, para x igual a 0, quanto é que vai dar essa função? Para x igual a 0, você vai ter seno de 0 vezes uma coisa que varia com y. Então, para x igual a 0, você estaria ao longo do eixo y. Então, essa função, ela vale 0 para todos esses pontos aqui, porque aqui em todos esses pontos do eixo y, você vai ter x igual a 0 e o seno de x vai zerar. Então, para esses pontos, a função vai estar exatamente aqui. A mesma coisa vai acontecer quando você tiver x igual a π. Para x igual a π, você vai ter que seno de π vale 0. Então, a função vai zerar também para esses valores. Ou seja, para todos os pontos x, y que estejam nessa reta com x igual a π, você vai ter a função zerando também. A mesma coisa vai acontecer aqui quando o cosseno de y for 0. Cosseno de y é 0 quando x é igual a π sobre 2. Então aqui em π sobre 2, você vai ter a função se anulando também. Então, ao longo de toda essa reta aqui, a função vale 0. Ao longo de toda essa reta, a função vale 0. E a mesma coisa aqui. Quer dizer, na verdade, essa função é periódica, né? Vai se repetindo. Você vai ter aqui outras linhas verticais, onde a função se anula. E aqui também outras linhas horizontais. Agora, nesse trecho aqui, a função não vai ser 0. O que vai acontecer aqui ao longo desse eixo x? Ao longo do eixo x, nós vamos ter o y valendo 0. O cosseno de 0 é 1. Então, para todos os pontos aqui em cima do eixo x, nós vamos ter o cosseno de y valendo 1. Então, para esses pontos aqui, essa função vai ser igual ao seno de x. Então, a gente pode desenhar aqui como seria o gráfico da função para y igual a 0. O gráfico seria isso aqui, ó.
uma senoide, né? Quer dizer, essa curva azul aqui seria a superfície em interseção com esse plano aqui que passa pelo eixo Z e pelo eixo Y. Então a função vai estar assim. Então é assim que vai ser essa função. Ela vai ser 0 aqui para esses valores. Ela vai ter um valor que não vai ser 0. Aqui nesse trecho, ela vai ser independente de y, porque o cosseno de 0 dá 1, vai depender só do x. E o valor da função vai ser seno de x. Agora, observe o seguinte, aqui nesse interior desse retângulo, a função não é 0, tá? A gente vai ter o seno de x tendo um valor positivo e o cosseno de y também tendo um valor positivo. Então, a função vai ser o produto de dois valores positivos, ela vai ter um valor positivo. Claro, ela só vai ser 0 aqui, ao longo dessas retas aqui. Essa não, essa aqui é isso. Quando você considerar o trecho apenas aqui dentro dessa região, é como se tivesse um plano cortando a superfície assim, ó. Um plano perpendicular ao plano XOY. Esse plano vai estar exatamente aqui assim, ó. Então, isso aqui é o volume que a gente tem que calcular. O valor da função aqui é 0, aqui é 0, aqui é 0, só que aqui no corte o valor não vai ser 0, vai ser um valor positivo. Vai ser tipo uma senoide também, né? Aqui também vai ser uma senoide. Como é que a gente vai calcular isso aqui? Esse volume aqui vai ser a integral dupla dentro dessa região R dessa função f de xy dy dx. Então, essa é a integral dupla que a gente vai calcular. E como as variáveis estão separadas, nós podemos fazer essa integral dupla aqui como o produto de duas integrais simples. Então, nós temos aqui duas maneiras de calcular esse volume aqui. Uma delas é considerar fatias, que a gente vai ter que somar volumes através de integral. Fatias desse jeito aqui, paralelas ao eixo x, verticais paralelas ao eixo x, perpendiculares ao eixo y. Uma área dessa aqui eu vou chamar de A de y. Porque ela depende de y, né? Quando você tiver o y valendo aqui, ó, π sobre 2, essa área vai dar 0. E quando você tiver o y valendo 0, essa área vai ser tudo isso aqui, ó. A área sob essa senoide aqui. Então, variando o y, vamos ter valores diferentes de A de y. Tá, e genericamente falando, quanto vale um A de y desse qualquer? Esse A de y vai ser também uma integral dessa função aqui, que é uma função de x. Você vai variar o x de 0 até esse valor aqui e vai calcular essa área. E a função, lembrando que ela vale seno x cosseno y. A função é isso aqui, seno x cosseno de y. Então, para calcular esse volume todo aqui, nós vamos fazer a integral do y variando de 0 a π sobre 2, do A de y dy. E o A de y, por sua vez, ele é uma integral também. O A de y é a integral daqui até aqui dessa função. Então, o A de y vai ser a integral de 0 até esse valor aqui, que eu já vou indicar quem é. Já vou deixar aqui que eu já vou calcular quem é. Então, vai ser a integral de 0 até esse valor. Vou deixar em branco aqui, de 0 até esse valor da função. Então, a função é seno x cosseno y. Está integrando em relação a x. Então, dx aqui. Agora, quem é esse valor aqui? Para saber quem é esse valor, você vai olhar a equação dessa reta. Para um dado valor de y,
Quem é o valor de x correspondente? A gente vai ter que trabalhar com a equação dessa reta, né? Qual é a equação dessa reta? Ó, aqui passa no ponto 0π sobre 2. Aqui passa no ponto 0π. O coeficiente angular dessa reta é menos 1/2. E o coeficiente linear dessa reta, vamos chamar de h, é π sobre 2. Então a equação dessa reta aqui é y é igual a mx mais h, quer dizer, y é igual a menos 1/2 de x mais h, que é π sobre 2. Então, dado um y, vamos achar o x correspondente. Então, o valor de x para um y dado ao longo dessa reta, isso aqui vai ficar 2y é igual a menos x mais π. Então, o x vale π menos 2y. Então, conhecendo um valor de y, nós temos o x correspondente. Então, dado um valor de y aqui, o x correspondente é isso aqui, π menos 2y. π menos 2y. Então, essa integral aqui vai ser feita integral em x, mas os limites de integração vão ser de 0 até π menos 2y. Então, π menos 2y. Então, a gente precisa resolver essa integral primeiro. Vai ficar uma coisa em função de y. E depois vamos pegar essa função de y, que é o valor dessa área, e jogar aqui nessa outra integral. Então, integrando aqui, vamos achar o volume que o problema pede. Então, essa integral que a gente vai fazer para achar o a de y é uma integral em x. Nesse caso, esse fator cosseno de y é uma constante, então pode ser colocado fora da integral. Isso aqui vai ficar cosseno de y vezes a integral de 0 a π menos 2y do seno de x dx. Quem é a integral do seno de x dx? A antiderivada. É menos cosseno, né? É, porque a derivada do cosseno é menos seno. Então, você, para ficar com mais seno, a função que você tem que derivar tem que ser menos cosseno. Então, isso aqui vai ficar ali. Mantém o cosseno de y. A função que a gente vai ter aqui vai ser menos cosseno de x. E passamos agora os limites de integração de 0 até π menos 2y. 0 a π menos 2y. Vamos colocar esse menos aqui multiplicando. Vai ficar menos cosseno de y. Aqui vai ficar cosseno de x. Limites de integração de 0 a π menos 2y. Isso resulta em menos cosseno de y, que multiplica, ó, cosseno de π menos 2y menos cosseno de 0. Então, ficou menos cosseno de y. O que que vai ficar aqui? Quem é cosseno de π menos 2y? Olha só. Cosseno de π menos alfa. Vamos fazer o desenhozinho aqui. Digamos que isso aqui seja alfa. Π menos alfa é isso aqui, é o suplemento. Então, aqui a gente tem alfa, aqui a gente tem π menos alfa. Qual é a relação entre esses cossenos? Aqui embaixo a gente tem o cosseno de alfa e aqui embaixo o cosseno de π menos alfa. É igual a esse aqui, só que com o sinal trocado. Então, o cosseno de π menos alfa é a mesma coisa que menos cosseno de alfa. Então, esse cosseno de π menos 2y é a mesma coisa que menos cosseno de 2y. E o cosseno de 0 é 1. Pronto, então isso aqui é o a de y que acabamos de calcular. Só que a gente vai ter que dar uma arrumada nisso aqui ainda. Então, isso aqui é a nossa função a de y. Vou trocar o sinal de todo mundo aqui, tá?
o A de y ficou isso aqui, cosseno de y, que multiplica cosseno de 2y mais 1. Então, temos aqui a expressão para o A de y. Agora, vamos pegar isso aqui e vamos integrar em relação a y. Olha aqui, integral de 0 até π sobre 2 de A de y dy. Então, calculando essa integral aqui de 0 a π sobre 2 de A de y dy e colocando a expressão de A de y que a gente já encontrou, isso aqui é o A de y que a gente encontrou, né? Então, vamos fazer essa integral. E aqui, ó, para ficar fácil essa integral, olha, cosseno de y vezes 1 é uma integral fácil. A integral do cosseno é o seno. Agora aqui, cosseno de y, cosseno de 2y, vamos ter que mexer nesse cosseno de 2y aqui, né? Para ficar fácil de integrar. Então vamos ter que fazer aqui uma substituição trigonométrica. A substituição trigonométrica que cai bem aqui é a fórmula do cosseno de 2y. Cosseno de 2y é a mesma coisa que cosseno ao quadrado de y menos seno ao quadrado de y. Só que isso aqui pode ser escrito de mais duas formas diferentes. A gente pode trocar aqui o cosseno ao quadrado por 1 menos seno ao quadrado. Então, fazendo cosseno ao quadrado é igual a 1 menos seno ao quadrado, essa expressão vai ficar 1 menos 2 seno ao quadrado de y. Ou então, fazendo o contrário, trocando esse seno ao quadrado por 1 menos cosseno ao quadrado, isso aqui vai ficar 2 cosseno ao quadrado de y menos 1. Então, esse cosseno de 2y eu vou substituir por esse ou por esse, hein? Qual é a substituição que vai cair bem aqui? Olha, eu acho que a substituição que vai cair bem aqui é essa. Porque aqui vamos ficar 1 menos 2 seno ao quadrado, está multiplicado por cosseno. Então vai ficar uma integral de cosseno, que é fácil. E aqui seno ao quadrado vezes a derivada do cosseno. Então essa aqui vai ser melhor. Vou trocar então o cosseno de 2y por essa expressão. Vai ficar 2 aqui, vamos poder colocar então 12 em evidência. Vai ficar 2 vezes a integral de 0 a π sobre 2. Vai ficar essa expressão 1 menos seno ao quadrado de y. Vezes cosseno de y dy. E essa integral aqui ficou fácil agora, hein? Só que vai ficar 2 vezes. Olha só. Integral do cosseno de y é quem? A integral do cosseno é seno. É, porque a derivada do seno é cosseno, então a integral do cosseno é seno. Vai ficar então seno de y. E aqui, ó, vai ficar seno ao quadrado de y, cosseno de y dy. Seno ao quadrado de y, cosseno de y dy. Não esqueça que tem um menos ainda, hein? E aí, se você chamar isso aqui de u, se você fizer u igual a seno de y, nós vamos ter que du é igual a cosseno de y dy. Então, vamos ficar aqui a integral de u ao quadrado vezes du. Integral de u ao quadrado vezes du. E essa integral é o 3 sobre 3. E não esqueça que tem um menos ainda aqui. Então, vai ficar seno ao cubo de y sobre 3. Então, 1/3 do seno ao cubo de y. E passando os limites de integração de 0 a π sobre 2. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes, ó, fazendo y igual a π sobre 2, vai ficar seno de π sobre 2, que é 1, menos, aqui a mesma coisa, y é igual a π sobre 2, o seno dele vai ser 1, então vai ficar menos 1/3.
Menos o f de 0 aqui vai dar 0, vai zerar. Seno de 0 é 0, seno de 0 é 0. Então vai ficar só isso aqui. Então, 2 vezes 1 menos 1/3, isso aqui vai ficar 2/3 multiplicado por 2, vai ficar 4/3. Então, finalmente está pronta a nossa integral. Olha aqui, assinale a opção que expressa o volume de f. A gente encontrou 4/3, né? Então, olha aqui, 4/3, resposta correta, letra B de bravo.